Alô, alô! Estamos de volta com Zoe, Vida Eterna, e muito alegres por estar mais uma vez aqui com vocês. Vamos, o meu muito obrigado a todos que têm visto esses vídeos, que têm deixado ali suas mensagens, o seu apoio. É muito importante, porque eu sei que você tá interagindo, está levando essa palavra a outras pessoas, e é isso, é para isso que nós estamos aqui. É para falar da palavra de Deus, é para levar aqueles que ainda não conhecem e aqueles que precisam de ouvir, de conhecer e de aceitar o Senhor Jesus. Então, o nosso muito obrigada a cada um que deixa o seu like, que escreve, que se inscreve no canal, que ativa o sininho aí. Muito obrigada e vamos interagir, porque Deus se alegra. Fala na palavra que quando se arrepende um pecador, a festa nos céus. E nós amamos festa, não é? Então vamos promover essa festa nos céus. Vamos dar lugar à palavra, lugar à verdade, o caminho, a vida, que é Jesus. E sem Ele, quem somos nós? Nós precisamos do Senhor a todo instante, tudo que formos fazer. Jesus é o nosso companheiro, é o nosso amigo, é o nosso ajudador, é o nosso salvador. Então, hoje nós vamos falar de família novamente, porque não deixa de ser uma família. Mas eu queria, assim, porque eu acho assim que essa profissão é muito boa, porque duas pessoas ali da Bíblia foram muito vitoriosas. Pastor de ovelha, cuidar de rebanho. Então, olha só, Davi pastoreava as ovelhas. O Senhor chamou ele para ser rei de Israel. José pastoreava as ovelhas também. E Jesus chamou ele, Deus chamou ele. Para quê? Ele foi governador do Egito. Então, essa profissão de pastor de ovelhas é boa. Bom, vamos falar um pouquinho dessa história. Não dá para falar tudo porque o nosso tempo é muito curto, né? Mas ao longo do tempo a gente vai falando mais detalhes. Então, José, ele pastoreava as ovelhas ali, vivia em família, né? Ali com seu pai, com seus irmãos, com a sua família. Estava muito feliz ele ali. E não tinha problema nenhum, porque ele era um jovem muito alegre, muito divertido. Inclusive, os irmãos chamavam ele de sonhador. Eu não acreditava muito nas histórias dele. Enfim, como o Senhor tinha um chamado na vida dele, as coisas tinham que acontecer. Então, o que que aconteceu? José teve um sonho. Quando ele teve esse sonho, que contou para os irmãos dele, pronto, ali estava a sentença. Ele tinha que dar início ali à trajetória, o caminho dele, que era o chamado do Senhor. Para os irmãos de José, estavam se livrando de José ali, porque José falava para o seu pai ali aquilo que eles estavam fazendo de errado. Não era fofoca, mas era uma. Ele levava ali o conhecimento do seu pai, aquilo que não estava certo. Então, para quem é errado, o certo não combina, não é verdade? Então, ali José fez era esse portador ali para o seu pai. Então, nós aqui na palavra, nós vimos como sucedeu esse episódio aí de José e seus irmãos. Está aqui no livro de Gênesis 37. Vamos ler aqui o 6 e o 7 e o 8. Aqui o 6. E disse-lhe: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Aí, aqui já no 7. Eis que estavam
estavam atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também se levantava e também ficava de pé. E eis que os molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Aqui no 8. Então disse-lhe seus irmãos, nós, disse-lhe seus irmãos, tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Então, aqui, José aborrecia os seus irmãos, contando seus sonhos e também pelas suas palavras, que eram palavras de verdade, palavras de, de, de verdadeiras palavras que eram ali o certo, porque José era muito obediente a Deus. Ele tinha a obediência, ele tinha o temor, então ele fazia as coisas certas. Ele estava sempre perto do pai, aprendeu muito com o pai. E os seus irmãos não, os seus irmãos tinham vida livre, eram do mundo, eram pessoas que não praticavam sempre o bem. Então, eles tipo, José e eles eram diferentes um do outro, mas eram família. Então, depois desse sonho que José teve e contou, ali foi tramado. Eles já foram tramando como se livrar de José. Então a gente sabe como eles fizeram, né? Ali tramaram a morte de José e tal, e depois não mataram, mas venderam José. Olha como é que Deus, né? Ele faz as coisas, porque eles pensam que fizeram mal para José, e fizeram foi o bem, porque ali José seguiu o seu caminho. José começou a seguir o seu caminho através daquele episódio. Então, vendido, José chegou no Egito, sofreu muito, nós sabemos disso, que lá ele teve muitas, 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 muitas dores. Chegou na casa de Potifar, e ali também foi melhor, claro, né? Mas tinha aquela perseguição ali da mulher e tal e tudo. Então, até que José foi parar na prisão. Depois de tanto sofrimento, ele ainda foi para a prisão, aonde ali ele eh, passou maus momentos também, injustiça, calúnias e difamação e tudo que possa haver, José sofreu ali naqueles dias, ali naquelas trajetórias. Mas ele tinha que chegar aonde era o chamado dele, aonde Deus queria ele, porque o Espírito de Deus estava nele. Então, tudo que ele colocava a mão prosperava. Na casa de Potifar, ele prosperou muito, ele foi para a prisão, até mesmo na prisão, a gente sabe que ele prosperou ali, que tudo que ele colocava melhorava, e ali ele foi também assim eh, eh, amado ali pelo o capitão ali, o chefe dele ali. Então, José teve uma trajetória aonde Deus nunca abandonou ele em instante nenhum. Ele sempre estava com Deus. Deus sempre estava com ele, clareando, abrindo ali os caminhos e assim, um sonho levou ele a essa ruína, mas um sonho também levou ele a você vê como? Você vê que é uma coisa assim interessante, quando Deus tem um chamado, não adianta. É, 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 esse chamado é cumprido. Então, o que que José fez? Ali, ele já estava na prisão já há bastante tempo, né? Então, ele teve o copeiro ali do rei, que também estava preso.
teve um sonho e o outro, um outro também lá do palácio teve outro sonho. Então ele interpretou os 2 sonhos. E através disso, ele ele recebeu a bênção dele, né. Por quê? Porque o copeiro ali, foi salvo, né, e ficou e José deixou ali um recado: "Olha, quando você chegar, lá lembra-te de mim, junto ao rei e tal". Então, mas o copeiro foi e olha, glória a Deus pela vida, esqueceu de José, claro. Então, o que que aconteceu? José, continuou na prisão, continuou ali, e o rei teve um sonho. Olha que bênção. O rei teve um sonho e ninguém interpretava o sonho dele, então ele estava muito, muito, eh eh, triste, o rei estava, ansioso, estava muito, enfim, triste de alma, de espírito, e porque ninguém, interpretava esse sonho. Aí passando e tal, e e e muitos, ali do palácio, as pessoas, os intérpretes que tinham, eram chamados e ninguém conseguia. Então o que que aconteceu? O copeiro lembrou de José. Estou falando com o rei, o copeiro falou: "Olha, conheço uma pessoa que talvez possa, interpretar o seu sonho, possa, revelar o seu sonho". E aí, contou a história, que estava na prisão e tudo, então o rei imediatamente mandou chamar José. Então, chama este homem. Então, chamaram José, e aí conta que José, né, saiu dali, foi, então, chegando ao rei, e ele contou a verdade do sonho, a revelação do sonho ali. Lógico que ele foi sempre, Deus é que fazia e não ele e tal. Então, quando ele interpretou o sonho do rei, o rei se alegrou e todo o palácio se alegrou. E logo o rei viu em José ali que José era o homem que ele estava precisando, era o homem que ia, fazer esse papel bem feito, porque ali falava de bonança e falava também de calamidade, falava de fome, falava de seca, de falta de alimento. E o rei, logo ele viu em José que José era aquela pessoa. Então diz aqui, já o outro versículo aqui, né? Diz aqui: Faraó põe José como governador do Egito. Olha que benção maravilhosa. Aí no versículo aqui, eu vi no capítulo 41 já, versículo 38 ainda diz assim: E disse Faraó a seus servos: Achamos um varão como este, em quem, em quem haja o Espírito de Deus. Viu como que é o servo do Senhor? O servo do Senhor passa luta, passa por provação, passa por humilhação, passa por dificuldade, mas ele é servo do Senhor. Ele é servo do Senhor. Então, Deus não se esquece dele jamais, jamais. Ele esteja onde ele estiver, na caverna, na prisão, aonde estiver, Deus está com ele. E Deus foi com José. Deus ali em toda a trajetória, naquela maldade que os irmãos fizeram com ele e tal, e venderam, e ele sofreu fome, tudo que possa imaginar. Mas Deus tinha um plano na vida dele, e esse plano, quando nós somos fiéis ao Senhor, é cumprido na nossa vida. Não há promessa do Senhor em nós que não seja cumprida quando nós somos fiéis. É ser fiel e o Senhor te levantará da onde você estiver. Não, não, não duvide disso, não duvide, tenha fé, porque o Espírito Santo de Deus, ele te encaminha
e o plano que Deus tem na sua vida é cumprido. E esse é o recado de hoje para nós, para que não desanimamos, mesmo que estejamos em luta, mas tenhamos fé, sejamos fiéis ao Senhor, e o Senhor nos levantará, não importa, seja a enfermidade, seja a tristeza, seja até mesmo tudo, tudo, a vida financeira, o que for, Deus te levantará, Deus te tirará dessa situação e te colocará na bênção, na bênção. José, de pastor de ovelhas, ele foi governador, de sonhador a governador, porque para os irmãos dele ele era sonhador, mas para Faraó ele era o governador. Então é isso que Deus faz conosco, ele nos coloca no mais alto, no mais alto, se ele quiser. Amém, irmãos? Então vamos continuar crendo nesse Deus, vamos continuar sendo fiéis e tudo Ele fará, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Zoe, vida eterna.